É como um filme de terror. Imagine trabalhar na CBS News. Você passou a carreira no jornalismo e, de repente, precisa responder a uma jornalista de opinião sem experiência em reportagem, colocada no cargo pelos novos donos bilionários devotos de Israel. É por isso que ela está lá, porque também é uma ativista pró-Israel de longa data. E agora você tem que responder a ela, enquanto os chefes dela tentam conseguir a aprovação de Trump para expandir ainda mais o império de mídia deles. Estamos falando de Bari Weiss, trabalhando para os Ellison, na CBS News. E o mais recente constrangimento para eles, pelo menos se você se importa em manter algum resquício de integridade jornalística, é que Bari Weiss basicamente censurou uma matéria dos 60 Minutes em nome do governo Trump. Well, this is Bari Weiss's note to her staff. Bem, esta é a nota de Bari Weiss para sua equipe, depois que ela aparentemente cancelou todo o segmento sobre o Centro de Confinamento de Terroristas, ou CECOT, em El Salvador, que tem funcionado na prática como uma masmorra de tortura explorada pelo governo Trump para depositar migrantes venezuelanos por razões geopolíticas. O que eu vou explicar, porque acho que essa é a camada mais profunda e importante da história, que nem mesmo a mídia progressista está abordando. Mas esta é a nota que ela enviou. Vamos dar um zoom nisso. Tem sido uma semana turbulenta. E realmente foi, Bari. Oh, it's been a whirlwind week. It sure has, Bari. I'm sure you... Tenho certeza de que todos nós temos a mesma experiência que você, com os 5 seguranças nos cercando o tempo todo, custando $15 mil por dia para manter. Agradeço todas as calorosas boas-vindas e aqueles que serviram como guias turísticos voluntários pelo labirinto deste prédio. Parece que você estava realmente pronta para assumir esse cargo. Blá, blá, blá. Bem, quero restaurar a CBS ao seu devido lugar como número 1, a fonte de notícias mais confiável e mais consumida do país. Ela diz isso depois de uma assembleia com Erika Kirk, que eu, como masoquista, assisti uns 30 minutos daquilo. Mas acredito que você está lendo a nota introdutória dela de quando ela começou no cargo. Acho que é isso. É. Ah, desculpe. Ok, abri a nota errada. Há tantas anotações que ela teve que escrever. Ela recebeu muitas observações. Mas veja, a frase principal daquela nota que você está lendo, a introdutória, é que ela termina dizendo, ou talvez tenha dito isso numa teleconferência, não na nota. Vamos fazer as malditas notícias, como um grito de guerra. Como se todos devessem estar empolgados para seguir a General Bari na batalha. Vamos fazer as malditas notícias. Pois bem, ao que parece, cobrir a tortura de imigrantes sem documentos sequestrados pelo governo Trump, segundo Bari Weiss, não é as malditas notícias. Porque na semana passada, ela cancelou, como o Max mencionou, no último minuto, justamente quando o programa estava prestes a ir ao ar, uma reportagem dos 60 Minutes sobre o CECOT. Certo, aqui está uma nota de Sharon Alphonse, produtora sênior do programa 60 Minutes, que disse ter descoberto que Bari Weiss cancelou nossa matéria sobre o CECOT. Pedimos uma ligação para discutir a decisão dela, e ela recusou. Nossa reportagem foi exibida 5 vezes e aprovada tanto pelos advogados da CBS quanto pelo Departamento de Padrões e Práticas. Está factualmente correta. Cancelá-la agora é uma decisão política, afirma Alphonse. Eles solicitaram respostas a perguntas e entrevistas com o DHS, a Casa Branca, ou seja, Stephen Miller, e o Departamento de Estado, ou seja, Marco Rubio, que foi o responsável pelo acordo de detenção do CECOT. O silêncio do governo é uma declaração, não um veto. A recusa em conceder entrevistas é uma manobra tática projetada para matar a história. Ótimo ponto. Se a recusa da administração em participar se tornar um motivo válido para cancelar uma matéria, teremos efetivamente entregue a eles um interruptor de desligamento para qualquer reportagem que considerem inconveniente. Então, Bari Weiss afirmou que precisavam fazer mais, porque não conseguiram uma declaração de Stephen Miller. Assim, tudo foi uma manobra elaborada em que a Casa Branca se recusa a comentar,
e depois alega que não teve oportunidade de comentar, apenas para matar a história. E houve uma reunião editorial no dia seguinte com Bari Weiss, editora-chefe da CBS, nomeada pelo bilionário pró-Israel David Ellison, quando a Paramount assumiu o controle da CBS. E esta é uma foto vazada dessa reunião editorial. Eu poderia jurar que a esposa de Calvin Coolidge havia sido nomeada editora-chefe da CBS, mas Bari Weiss parece estar sentindo a pressão. Não temos visto muito dela ultimamente desde o Town Hall de Erika Kirk, que teve mais ou menos o mesmo número de visualizações que esta transmissão ao vivo terá no YouTube. Mas foi muito divulgada e provavelmente custou centenas de milhares, se não milhões, para ser realizada. Eu previ desde o início que Bari Weiss teria uma queda rápida, e parece que isso está acontecendo. Olha, é difícil para mim sentir simpatia por alguém que trabalha na CBS News. Quero dizer, o programa 60 Minutes, muito antes de Bari Weiss aparecer, já lavava a propaganda do Departamento de Estado. Eles têm um correspondente em particular, o Scott Pelley, e toda a matéria que ele faz parece ter a CIA por trás. Mas veja, ao mesmo tempo, todo mundo tem seus limites. E acho que neste ponto, ser mandado por alguém sem experiência em jornalismo, apenas um comentarista de opinião que está ali só porque é um ativista pró-Israel, irritou muita gente. Sinto pena de quem precisa se reportar a esse elitista arrogante, sem experiência jornalística, que ainda por cima vive agindo como se fosse o reitor do jornalismo. Então isso é de, ok, bem, não dá realmente para ler porque o texto está muito pequeno. Mas, basicamente, em sua própria defesa, Bari Weiss escreveu esse memorando para seus colegas, dizendo que os americanos não confiam na mídia e que precisamos reconquistar essa confiança, como se ela fosse o oráculo da integridade no jornalismo. Quando uma das grandes razões pelas quais os americanos não confiam na mídia é justamente por causa de pessoas como ela, privilegiadas, desconectadas da realidade, servindo a um país estrangeiro, Israel, e não ao próprio, e dispostas, neste caso, a barrar uma matéria em favor do partido no poder, como ela fez aqui em nome de Trump, em CCOT novamente. Agora sabemos que os Ellison estão tentando obter a aprovação de Trump para a aquisição da Warner Brothers. Recentemente, o New York Times publicou uma matéria dizendo que Trump contou a pessoas próximas que os Ellison o asseguraram de que a CBS News se tornará ainda mais favorável à Casa Branca de Trump. Portanto, qualquer confiança que ainda reste na CBS News e no programa 60 Minutes, já que é um programa importante e ainda tem certa influência, é steta. It's infowafregor Weiss smell por prismeting. Bari Weiss tabdarami ko slat datia. Bari Weiss is completely shredding it. And you make a good point. E você faz um bom ponto. Scott Pelley. Eu realmente suspeitava que ele fosse algum tipo de agente da CIA. Tudo o que ele fazia parecia um comercial para a CIA ou para o Departamento de Estado. E você se lembra quando a CBS basicamente fez um comercial para Richard Nephew, o cara do governo Biden, que criou todas as sanções e se gabava de como suas sanções destruíram as economias do Irã, da Rússia e de todos esses outros países? Quero dizer, é tipo, onde está o interesse público nisso? O programa 60 Minutes já tinha se tornado propaganda estatal muito antes de Bari Weiss. Mas o que Bari Weiss está fazendo agora é promover a consolidação de um regime Trump-Vance em nome dos magnatas da tecnologia que compraram aquela universidade falsa em Austin para ela e criaram esse império midiático artificial, fabricado e sionista radical para fazê-la parecer importante. E ela está apenas sendo manipulada. Eu nem acho que ela entende o que está acontecendo. Sabe, para dar um exemplo, antes de Bari Weiss assumir o comando da CBS News, houve uma pequena controvérsia em que eles fizeram uma reportagem sobre como Israel estava bloqueando a ajuda a Gaza.
Mas eles seguraram a matéria por meses e meses, acabaram exibindo eventualmente. Então, sob o antigo regime da CBS News, eles tinham reportagens importantes sobre Israel bloqueando ajuda, que mantinham em sigilo por muito tempo antes de finalmente divulgar. Mas a diferença agora, sob Bari Weiss, será que eles exibiriam uma reportagem assim? De jeito nenhum. Absolutamente nenhum. No.